Quantos pastores sênios temos aqui? Pastores presidentes de ministérios? Por favor, levanta a mão. Presidentes. Quantos pastores auxiliares temos aqui? Levante a mão. Acho que a grande maioria. Que coisa boa poder juntar todo mundo nesse nós pastoral. Eu estou aqui com um colega, pastor Josué já apresentou, Eduardo Bortolossi de Sorocaba. Ontem foi uma festa 3 em 1, uma tríplice festa. Um nós, na trindade ministerial dele. 20 anos de consagração, 12 anos em Sorocaba e 1 ano no Novo Templo. Ele me deu honra de ser o pregador. Me trouxe até aqui. Ele vai voltar para lá. Eduardo, deixa eu liberar você, filho. Sabe o quê? Como pai, eu vou ficar preocupado com a sua viagem. Tá bom, filho. Então, obrigado. E o nosso, muito jovem, mas nossa lenda, não é? Porque a gente fica assim, feliz de saber que há tanta gente que Deus usa nesse Brasil. E o Rebustinho é uma lenda viva, jovial. Lenda não é pela idade, pelo seu legado. Um homem que une pastores. Um homem que inspira vidas, um dos precursores de televisão e rádio nesse país. Um ministério lindo, como o José colocou. Então, você e sua esposa, uma esposa linda, um casal lindo demais, muito jovem, jeans e tênis, mas quero que você saiba, você é mais que um pastor. Você é um ícone para a nossa geração. Deus te abençoe, querido. Vocês são fantásticos. É muito bom estar perto de vocês. Obrigado demais. Queridos, eu orei muito a Deus por essa hora, porque sempre bom falar, mas também sempre perigoso falar. É bom porque a gente compartilha ideias. E perigoso porque a gente se expõe também. Mas às vezes, para curar, a gente tem que se expor. Médicos botam jalecos e dizem para que vieram. Então eu tenho 40 anos de pastorado na mesma igreja. Como também de casado com a mesma mulher. E com muita alegria. Tenho aqui entre vocês um pastor auxiliar meu, da minha equipe, que veio na cortesia do ministério do pastor Josué, meu querido pastor Kepler Arruda. Mas eu queria ler um texto que aparentemente parece texto de escola bíblica, o texto que pregamos tanto. E eu quero usar desse texto apenas um pedaço, sem tirar do contexto, apenas fracionando o tempo da minha reflexão para a gente. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, em 2 Reis, capítulo 5, de 1 ao 14. Aquele episódio que vocês conhecem como a história da cura de Naamã, general da Síria. Por favor. Mas eu quero fazer, depois desse texto, uma leitura pastoral. 2 Reis 5, 1. Para mim, de todos, o mais importante versículo. Eu vou mais basear. Naamã, comandante do exército da Síria, do rei da Síria, melhor dizendo, acompanhe comigo, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito. Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele, Naamã, era um herói de guerra, vírgula, porém era leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina. Olha que detalhe bonito, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Como Deus trabalha nas coisas meio desapercebidas, chamadas pequenas. Disseram a sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Disse, respondendo o rei da Síria: vai, anda, eu enviarei uma carta ao rei da Síria. Olha a mente burocrática do rei. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6 ciclos de ouro, 10 vestes festivas. Levou também o rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo sido lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus para poder tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra?
Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Elias, o homem de Deus, que o rei Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Deixa eu vir a mim, e saberá que é profeta de Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, se dignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo e por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e a restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Fafar, rios de Damasco, melhores que todas essas águas de Israel? Não poderia eu lavar-me e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se te houvesse dito profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a de uma criança, e ficou limpo. Amados, eu queria que vocês me acompanhassem em algumas reflexões. Essa curta reflexão, essa curta narrativa sobre Naamã, pequena, para mim ela encerra muitas lições, grandes lições, para a gente estabelecer indicadores do que significa um homem de sucesso, um ministério de sucesso e a saúde geral do nosso ministério. Sai um pouquinho da pregação mais costumeira desse texto, vamos mergulhar em nosso mundo pastoral. Naamã, um general do exército da Síria, e o versículo 1 diz coisas importantes sobre a sua biografia, por todos respeitado e até pelo rei, com claros sinais de homem vitorioso. Os que o conheciam, reconheciam como alguém diferenciado, um herói nacional, um homem de sucesso, aprovado por todos. E Naamã, na sua biografia, traz alguns traços também que tem a ver com o nosso ministério. Como as pessoas nos veem, como aferem quem somos, como dão nome a quem somos, mas também como nós precisamos nos ver de verdade. Que às vezes é muito perigoso só se ver pelos olhos dos outros, só se definir por definições alheias. E às vezes olhar para si é um pouco perturbador. Naamã tinha uma imagem pública, e eu fiz uma relação aqui desses 4 indicadores, queria que você pensasse comigo. E como isso parece como uma correspondência entre essa biografia curta de Naamã e a nossa vida ministerial. Por exemplo, diz: Naamã era um homem no comando de uma missão, a serviço do rei da Síria. Nós não somos assim, homens em missão, a serviço do rei dos reis. Olha como nós e Naamã podemos caminhar juntos nesse paralelo. 2, o Naamã era um homem aprovado no seu trabalho. Todos o reconheciam como um homem vitorioso. E não é o que somos também? Pessoas em busca de reconhecimento o tempo todo. Que nos reconheçam como homens de Deus, como pastores e líderes de sucesso. Essa não é a nossa luta constante também? Naamã era um homem que Deus usava. E diz o texto que por causa dele, Deus deu vitória à Síria. Quem somos nós? Somos também usados por Deus. E por nossas mãos, nossa voz, tantas vezes Deus deu vitória a pessoas. Um herói da sua época, um herói da sua história, um vencedor de muitas batalhas. E eu me pergunto, quem somos nós? A não ser também heróis da lida ministerial. Heróis do ministério. Todavia, agora olhem para mim. Essa síntese da biografia de Naamã, ela, no versículo 1 do capítulo 5 de 2 Reis, ela termina com uma frase com 3 palavras que são bombásticas.
Diz assim: um homem poderoso, um homem vitorioso, um general forte, que o rei a ele se fazia reverência, reconhecia o seu valor, porém era leproso. 3 palavras que marcam muito mais do que tudo que foi dito. E sabe o que é que eu penso? Nisso, da complexidade da nossa vida e nosso ministério. Eu gosto de pensar. Eu sou pastor, sempre pastor, mas eu gosto de viajar minha mente pela psicologia, pela história, pela sociologia. Eu gosto dessas coisas. E sabe o que eu chego à conclusão? Toda história tem um porém. Ou pelo menos um porém. Todos temos uma história. Talvez tenhamos também o nosso porém. De Naamã, porém, era a sua lepra. Homem vitorioso, general de guerra, libertador, respeitado, porém leproso. E eu me pergunto assim: se todos temos uma história, se toda história tem um porém, quais são os meus poréns? Qual é o seu porém? Meu Deus, talvez o meu porém seja algum tipo de lepra. Algumas ainda encobertas, outras expostas, com manchas em nossa pele pastoral. Nos tempos bíblicos, e aqui a gente vai bem a história mesmo, bem antiga, a gente sabe que a lepra era uma doença que segregava, havia um estigma como que de maldição, suas vítimas eram isoladas do convívio social, até da família, e até a morte. Havia um preconceito enorme sobre o leproso. Jesus amou essa gente. Jesus não as tratou assim. E Lucas 17 traz aquele milagre histórico e pedagógico, quando ele cura 10 leprosos. Agora, hoje em dia, a gente sabe que o nome chama-se hanseníase, que não é preciso mais tratar de forma tão discriminada, que há tratamento, enfim, é diferente. Mas o que me interessa é pensar com vocês, é que eu faço com humildade, como pastor com vocês, aprendendo com vocês sobre algumas lepras, alguns poréns, que podem atacar, afetar ou adoecer a nossa vida, imagem e pele ministerial. Primeiro chamam de lepras, são dificilmente identificadas, desculpem. Deixa eu me colocar antes que eu me perca nisso, pelo tempo. As lepras eu tenho um cunhado que é médico, em João Pessoa, eu tenho mesmo na igreja, eu juntei e pedi informações, para não dizer tolices. Primeiro, geralmente lepras não doem, são insensíveis. É possível tê-las sem saber que as temos, por algum tempo. Segundo, lepras elas correm aos poucos, elas matam lentamente, silenciosamente. Terceiro, elas fisicamente podem causar mutilações do corpo, tirar pedaços do corpo. Eu penso assim que, em função disso, eu criei essa construção. Lepras emocionais são aquelas que aparecem no tecido da nossa alma. São poréns pastorais localizados na pele emocional da gente. E que às vezes se tornam uma espécie de porém ou poréns que não somente prejudicam, mas destroem o nosso ministério pastoral. Como é que alguém pode ser um pastor saudável, ministério saudável, com muitos poréns em suas emoções? Pense comigo, por exemplo. Eu escuto pelo Brasil afora expressões que têm a ver com o nosso corpo emocional. Aquele homem é uma bênção, porém muito depressivo. Olha só. Muito carismático, porém rancoroso e vingativo.
líder empreendedor, porém, um caráter duvidoso. Um grande homem de Deus, porém, pavio curto, estourado. Que coisa terrível. Uma pessoa muito usada por Deus, porém, difícil de se lidar. E geralmente, a gente não se dá conta, em geral, do quanto estamos doentes nessa área. Porque não aparecem, ou nós não assumimos isso. Mas, escute, querido, se nós, eu digo isso com humildade, estivermos doentes em nossa alma, nós não poderemos, porque não saberemos curar a alma dos outros. E você percebe que sempre, que encontro de pastores, nós oramos por saúde emocional, por poréns instalados em nosso mundo interior, a gente vê a reação de sofrimento de muita gente. Vou usar agora a expressão pastoral, era Naamã, um pastor de sucesso. Todos paravam para ouvi-lo. Sua denominação respeitava demais. Que palavra, que pregação, que homem usado, porém, tinha um problema. Porém, um tempo atrás, e não muito tempo atrás, não é? Eu fui confrontado por uma ovelha minha sobre essas coisas. E uma confrontação dessas que doem, que machucam, e despertou em mim um porém alojado em meu mundo, meu corpo emocional, que tinha que ser, eu não conseguia perceber, que de forma silenciosa existia, me consumia, e eu não me dava conta disso. Pastor, porque às vezes o Senhor é tão difícil da gente acessar. Por quê? Eu frequento essa igreja, tenho que procurar outro pastor para me ouvir. Eu estou com o Senhor todo domingo, não consigo estar com o Senhor. Isso me parece orgulhoso, distante. Aí ele então colocou uma frase que me fez mudar muito. Hoje eu viajo, como aqui agora, domingo eu corro para a igreja, a não ser quando eu estou no exterior, um evento que não tem como evitar. Ele disse assim, eu não queria muito um pastor só de púlpito. Eu queria um homem nos corredores da minha vida, que tocasse também a minha pele emocional. Pare e me escute, pare e fale comigo. Às vezes hoje há uma síndrome que invade alguns pastores, eu digo isso com muito respeito e muito temor a dizer isso, que é de um estrelismo desnecessário. A gente aprendeu hoje com Douglas que nós somos literalmente as cartas vivas de Cristo, as pedras vivas, e que de repente essa lepra ataca a nossa psique. E eu assumo que sou pastor, digo que sou pastor, mas não quero ter contato com as pessoas. Entro pelos fundos e saio antes que o culto termine. Que pessoas me incomodam, me roubam o tempo, me cansam. E as pessoas um dia se cansam de quem não está perto delas, nem quer tocá-las também. Porque a lepra segregava. E a segregação faz muito mal à alma humana. Deixa eu dizer uma coisa a você, querido colega. Torne-se um pastor vitorioso. Lute por isso. Tenha uma saudável biografia. Mas se puder, tire da sua história esse porém. Um homem que fala muito bem, que prega muito bem, porém não quer contato com a gente. É muito difícil. É orgulhoso. Parece que tem medo da gente, ou vergonha da gente. Na minha igreja eu faço o contrário, e aqui há pastores que me conhecem como Eduardo. Eu encontrei um jeito de que esse porém fosse curado. Que eu fui tocado como leproso, naquela indagação da minha ovelha. Aqui o pastor meu me ouvindo sabe quanto isso é verdade. No domingo, para evitar o cansaço pós a pregação, eu vou à porta antes que o culto comece.
Enquanto está o louvor acontecendo, eu fico recebendo as pessoas. Eu abraço, eu beijo, eu afago, eu cumprimento, eu choro, eu rio. Eu fico feliz que veio, eu pergunto o nome. E sabe o que eu escuto assim? Como é bom um pastor perto da alma da gente. Naamã é um grande homem. Luta por uma grande causa. Todos o reconhecem como uma pessoa relevante. Porém, Naamã era um leproso. E sabe de onde vem essas lepras emocionais? Escute, por favor, primeiro de nós mesmos. De repente a gente resolve se adoecer. Olha que loucura. Eu me lembro que comecei o meu ministério muito humilde. Comentava com alguns pastores aqui no nosso cafezinho agora há pouco. O pastor Eduardo ouviu isso. Eu nem tinha carro. Eu andava de ônibus. Depois ganhei uma Kombi da igreja. Depois me deu um carro à igreja. E a igreja começou a crescer, eu fui crescendo com ela. Daqui a pouco, o que Deus me abençoou, também comecei a transformar em doença para mim. E bate o orgulho, a vaidade, e você começa a se imaginar que não é servo mais. É uma estrela necessária para brilhar sobre os outros. E quando você pensa que tem brilho próprio, você está leproso demais. Leproso demais. Eu disse, Deus, não faça ser assim não, Senhor. Eu prego meus irmãos todo domingo 4 vezes, invariavelmente. E um por mês 5 vezes. Minha igreja tem 9 cultos simultâneos aos domingos. Eu prego em 4 desses. Eu no último culto estou cansado. Pernas inchadas, suor pelo corpo. Estou incomodado, eu não tenho como falar com tanta gente. Mas ao chegar primeiro, eu revelo primeiro a minha humanidade. Para sentir-me igual a todo mundo. E curar isso que estava afetando a minha pele emocional. Me responda, há beleza nisso? Grande pregador, porém orgulhoso. Um grande gestor, porém inacessível. Um grande pastor, porém pavio curto. Depressivo, iracundo. Que biografia é essa? Que biografia é essa? Nós nos adoecemos muitas vezes. É preciso também que nos curemos com a graça de Deus. Quando a gente descobre quem é, de verdade, a cura começa a acontecer. Deus cura humanos. Anjos não adoecem. Humanos é que adoecem, são curados por Deus. Às vezes, essa lepra emocional vem na nossa própria casa. Às vezes a gente tem em casa, sabe, uma situação que nos adoece. Eu conheço pastores, a gente tem que orar por isso, por eles estão aqui, quem sabe alguns pelo menos. Eu conheço muitos. Está na igreja feliz, mas a mulher fica em casa com depressão. A mulher não gosta da igreja, não gosta do ministério. A esposa não vive o ministério. Quando eu vejo um casal no ministério, como hoje eu citei, pastor Douglas, sua esposa, pastor José, sua esposa, é porque a gente, quando a família está bem emocionalmente, o ministério flui também emocionalmente bem. E é difícil demais você ser um pastor com a saúde emocional curada, em casa, problemas grandes. Uma mulher que não vive o ministério, que não ama o ministério, que não ama a igreja. E às vezes nós contribuímos para isso também. Vem da própria igreja que nos adoece. Você sabia que eu teve um tempo que eu passei a odiar a minha igreja? Imagine que loucura, como eu estava doente. Eu dava aula na faculdade e dizia assim, Estevão, você é um grande professor. Eu estudava filosofia, sabe, Estevão, você é um cara preparado, fazia provas maravilhosas. Onde eu ia me reconheciam. Eu sofri na minha própria igreja. Num tempo difícil, no meio batista, hoje não existe mais, é coisa, sabe, do arcaísmo, em que diáconos manipulavam a mente pastoral, o gosto pastoral e também a própria vida pastoral. Meus sonhos não eram meus sonhos mais. Comecei a ter raiva da igreja, a não amar a igreja e sentir, sabe, que havia uma distância agora entre mim e a coisa linda que é a igreja do Senhor. Eu descobri, eu é que estou doente. Quando comecei a amá-la de verdade,
também comecei a ser curado por Deus por isso. Gente, lepras domésticas é quando a gente não sente mais as dores na nossa própria casa. Os poréns domésticos são perigosíssimos. E quando eu não tenho mais sensibilidade na minha própria família, nas minhas dores que eu causo ali, ou nas dores que ali a mim são infligidas. Eu vou para o domingo na igreja, deixei minha mulher chorando, mal amada, mal cuidada, mal abraçada, mal reconhecida, maltratada. E às vezes no sábado à noite, eu é que trato mal, que grito, que desprezo, consigo pregar de forma insensível, como se isso não fosse verdade na minha vida. Como? Que porém é esse que me deixou insensível às lágrimas da minha própria casa? Aí eu sou pastor de jovens, uma igreja de jovens, e meu filho está nas drogas. Revoltou-se contra a minha igreja. Diz, não quero saber dessa igreja, não quero lhe ouvir. O Senhor um ai, aqui é outro. Não me abraça, não me afaga, não me escuta, não me ama. O que vou fazer lá? Eu consigo pregar, insensível, a um filho que está se perdendo. Uma mulher que está sofrendo. Como pode ser isso? Minha esposa está aqui. Escute-me. Uma vez só na vida, em 40 anos de ministério, cheguei no domingo na minha igreja, domingo pela manhã. Era a ceia do Senhor. E eu me senti um misto entre o teatro gospel, o hipócrita religioso e o homem carente da graça de Deus. Por que isso? Porque no sábado à noite eu e ele tivemos uma discussão dessas bem fortes de casal. E houve um momento na discussão que eu não abria mão do que eu queria, do que eu pensava. Me virei e fui dormir. E às vezes a dor ou o cinismo gera em nós amnésias crônicas. Eu fui dormir como se não fosse pastor, não fosse marido. Esqueci-me que o domingo estava chegando. E quando acordei, nem olhei para ela, nem falei com ela. Ela ferida também, não se virou para mim. Me virei num café, fui para a igreja com meu terno azul marinho. E ao chegar na igreja, descobri ali, era a ceia do Senhor. E eu esqueci disso, que minha alma estava leprosa. Ao chegar na ceia do Senhor, em crise, fiquei num púlpito como artista, conduzindo a liturgia do culto batista. Mas chegou a hora da ceia, sei o que é que eu faço. É possível, Senhor, que eu esteja nesse ponto tão doente da minha alma, seja capaz de ministrar ceia, sem lembrar que deixei em casa uma mulher doente, que eu adoeci também, que eu agredi, que eu não abracei, que não pedi perdão, que não reconciliei. Senhor, me livre desse palco. Minha alma está doente, Senhor. Irmãos amados, na hora exata, eu preferi ser humanamente doente e carente do remédio da graça de Deus. Chamei um pastor e disse, dirija a ceia. Deixa eu recusar um pouco. Disse a minha igreja, irmãos, depois de muitos anos, hoje eu não vou dar ceia. Porque ontem eu não dormi bem com Neide. Saí, não falei com ela. Me esqueci de que hoje é a ceia. Eu não estou bem com ela, nem comigo, nem com Deus. E se eu for tomar ceia, seria um pouco a mais nesse mundo. Me perdoe. Me afastei e pedi que a igreja orasse por mim. E as mãos da igreja curaram a minha alma. Curaram a minha alma. Olha, como Naamã sofreu para mergulhar no Jordão, eu sofri muito naquele momento. Mas escute, por favor. Quando acabou o culto, escute isso. Estilo bem batista, uma filha se formou. E uma senhora veterana disse assim, pastor Estevão,
a partir de hoje, o Senhor é o meu pastor de verdade. Que eu descobri que o Senhor é tão humano quanto eu. Pedi oração. Eu orei pelo Senhor. Pastor, o Senhor agora é meu pastor de verdade. Sem máscaras. E eu disse para mim também, sem doenças, sem poréns. Fulano prega muito bem, porém sua esposa não vem mais à igreja. Porém seus filhos estão fora do evangelho. Eu sou radical numa coisa, não sei se vão concordar comigo. Eu estou diante de um ícone como o pastor Josué, mas deixa eu dizer, um pastor sem família é um pastor sem credenciais para o ministério. Quando sem família quer dizer destroçada, despedaçada, ferida e sem os cuidados do seu próprio pastor. Nossas, aqui estou indo já para terminar as lepras morais. São as mais corrosivas. Eu nem vou falar muito sobre elas, que ontem de manhã a gente fez ministério aqui do pastor Josué de uma forma magistral nessa área. Mas, irmãos amados, escuta uma coisa. Quando um pastor tem mancha na sua pele moral, ele tem uma tatuagem feia no seu ministério para sempre. Porque algumas coisas estranhas, escutem bem, a pessoa cria mecanismos de auto-engano. Mas onde foi dito que nada se esconde do reino espiritual. Nada. Não é bem assim. Apesar de contas, se eu sou um bom pregador, um bom gestor, um bom líder, esse porém não pode me destruir. Afinal de contas, tem tantos méritos, virtudes. Quem vai saber disso? Quem vai ligar para isso? Quem vai levar isso a sério? Mas lembre-se, Naamã era um grande homem, porém leproso. A gente também desenvolve escamas de proteção, mecanismos de proteção. A gente se esconde através de algumas coisas que eu chamo assim, primeiramente, capas necessárias. Em geral, quando o ministério tem alguns porém nessa área, número 1, você desenvolve uma espiritualidade performática, narcisista, chama a atenção para uma performance para esconder a essência. Há uma compulsão para isso, uma falsa piedade, possível até de produzir no altar lágrimas, gemidos e doações, que nem são lágrimas, nem gemidos nem doações, são escamas, onde eu escondo a minha verdadeira doença, muitas vezes. Que eu chegar aqui para vocês, escute, não faço crítica ao que é verdadeiro, que a verdade foi também dita ontem, linda. A verdade se impõe por si mesma, é a verdade a libertadora. Mas chegar aqui e dizer para vocês, meus irmãos, Pai do Senhor, eu estou aqui cheio de emoção. Vocês não vão saber quem eu sou de verdade. Mas aqui é uma mulher me ouvindo. Ela sabe quem eu sou de verdade. É melhor perguntar a ela sobre mim do que ao olhar para mim e fazer algum juízo de valor superior. Olha que homem piedoso. Como? Sim, caso eu sou bruto, rude, egoísta, insensível. Como? Quanto líder, a gente sabe quantos Naamãs, generais do evangelho, nos púlpitos pulam, guerreiam, falam, gritam, berram, alurdem, choram, gemem. Em casa são tiranos para sua esposa, frios, insensíveis, egoístas. Humilha a mulher que Deus lhes deu e eles cobram presença. Se você não for, o que vão pensar de mim?
Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Eu não tenho nada do que me orgulhar, nada. Mas se couber algum tipo de orgulho, entendo o que eu vou dizer a vocês. É que todo domingo, ela está aqui me ouvindo saber disso. Eu escuto da minha mulher a pergunta: você vai pregar em qual dos cultos? Eu digo: por quê? Porque é esse que eu quero estar. Eu gosto de lhe ouvir. Tá ali. E agora, e quando eu falo, ela anota. Há 40 anos. E meus filhos são assim. Meu filho diz: pai, você vai pregar em que culto? Eu gosto de lhe ouvir. Porque quando a gente tem lepra moral, o primeiro lugar afetado é a casa da gente, a família da gente. Ficam contaminados com o nosso cheiro. Às vezes, irmãos amados, há muito exibicionismo que dissimulam doenças terríveis e poréns em nosso ministério. É ser ter cuidado com isso e nada mais. Agora, nas áreas que menos incomodam, onde corre o mais perigo, que nossas narinas não sentem mais o cheiro do nosso próprio pecado muitas vezes. Mas sempre há um momento que Deus desperta em alguém na igreja, em algumas pessoas, nosso verdadeiro odor. E começa a perguntar: o que é que há com o nosso pastor? Está diferente. O que é que há? Porque ninguém esconde mau cheiro por muito tempo. Ninguém esconde. E às vezes a lepra cheira mal. Cheira mal. Porém, Naamã era leproso. Mas sabe o que eu entendo? E o que eu quero agora fechar assim: que encontro como esse é um Jordão em nossa vida pastoral. E que talvez não, com certeza, pastor Josué é um tipo de Eliseu, convoca o general para mergulhar nas águas purificadoras. Cada pastor que vinha aqui à frente, eu estava lendo os líderes, os pastores, sendo caravanas, são Eliseus. Venham ao Jordão, vamos mergulhar. Deus nos limpará outra vez. Acho lindo isso. Usou uma menina para dizer: deixa eu lhe surpreender. Aqui há pastores como eu, mais experientes. Aí usa um garoto. Um garoto de barba preta, pelo menos, para dizer: não existe eu, somos nós. Deus usa meninos para nos surpreenderem e fazerem ponte entre a doença e a cura do nosso ministério. Vem conhecer um profeta. Quem sou eu? Saí de João Pessoa, de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio. Eu apóstolo, eu bispo, eu vice-rei, eu qualquer coisa, para um encontro pastor com pastor. Você sabe o que eu sou? Na minha cidade tem um centro de convenções. Minha denominação tem 1000 pastores. Preciso de quem? Aí eu mando um bilhete assim, numa linguagem bem nossa: meu Senhor, a gente sabe que o Senhor tem tudo isso, mas não foi só um mergulho? Por que não dá? Glória a Deus por isso. E quando às vezes chego numa hora como essa e vejo alguns pastores lá fora conversando, escute, dissimulando lepras, folheando livros que não leem, amigos que não têm, querem uma razão para não entrar, não sabem. Talvez aqui fosse o mergulho que salvaria suas vidas. Quem quer aprender, antes de folhear livros, para um pouco aqui, para mergulhar primeiro. Meu Senhor, eu sei que você é poderoso, você é presidente da sua denominação, eu sei que você é intelectual, eu sei que você é carismático, eu sei que você tem poder. Olha só, um cara como Munguba Samuel, o nome Munguba no nome é muito forte. Fazer o que é ali em Águas de Lindóia? Mas é só um mergulho. E o mergulho pode ser purificador.
por que não ir ao Jordão? Mergulha na mão. Não vai buscar títulos. Mergulha na mão. Lepra não escolhe títulos. Lepra escolhe pele para infectar e destruir aos poucos. Não escolhe tempo de pastorado. Eu estou aqui também aprendendo. Ouvir Douglas me fez crescer. Lepra não escolhe denominações, nem tempo de pastorado. Escolhe apenas pele vulnerável para ser contaminada. Só isso. E nossa vida é exposta a tudo isso. O que é que eu quero sugerir para terminar? Que a gente tem um sonho. Acabou essa história. Um homem leproso. Depois, olha que coisa linda. Ficou são, limpo como uma criança. Se esse sonho dominar a nossa mente pastoral, a cura virá apressadamente. E a gente está limpo como uma criança. Criança não tem reivindicações a não ser feliz e brincar como criança. Por isso que a gente precisa de amigos como aqui. Eu sou fã desse encontro. Muito. Não pensem vocês que é fácil para mim deixar quase uma semana na minha igreja. Não pensem. E eu não sou desses que, assim, eu estou aqui mergulhando. Não vim só falar, vim aprender também. Deixei culto terça-feira, quarta-feira, hoje, amanhã, sábado. Vou chegar na madrugada para pregar no domingo. Mas escute, porque aqui eu tenho amigos. E ora a Deus, para Deus levantar entre nós aqui Eliseus. Para dizer, por favor, é só um mergulho. Sabe com esse mergulho de Eliseu? É assim, amigo, você está doente, cara. Deixa eu te ajudar. Você corre perigo. Deixa eu lhe mostrar uma saída. Não se esconda de Deus. Não faça como nossos primeiros pais. A gente ouviu tanto hoje. Quando descobriram o pecado, Adão tentou se esconder. Assim somos nós. Às vezes nos escondemos nós mesmos e fazemos figueiras, folhas desnecessárias. Deus vem aqui e nos expõe para nos curar. Dá um mergulho. Esse encontro, esses dias, de ontem de manhã, aliás, da terça-feira à noite, tudo que ouvimos ontem e hoje, eu tenho certeza. Isso aqui é um circuito das águas, essa região de São Paulo. Isso aqui é o nosso Jordão. Feliz do pastor que tem uma criança que diz: eu sei quem te cura. E tem um profeta que diz: você precisa de cura, venha mergulhar comigo. Quando você for para casa, você vai se lembrar. Que coisa boa mergulhar nas águas de Deus e saber que Deus ainda me ama. Sua graça regenera, seu amor me toca, seu perdão me limpa. Porque o que eu quero ser é um homem com muitos indicativos, mas sem poréns. Sem poréns. Porque o porém limita, o porém demarca, e às vezes o porém destrói. Grande pregador, porém adúltero. Pastor de 1000 igrejas, porém irresponsável. Um homem de um poder grande de convencimento dos outros, porém péssimo marido, um péssimo pai. Porém, o que eu oro é que, Senhor, me dê um bom nome e tire meus poréns. Só mantenha um. Estevão Fernandes, José Gonçalves, Edson Rebustini, todos nós, profetas de Deus, porém ainda servos do mesmo Deus. Deus
Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.